Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que todos sejam bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Uma pequena palavra, né? Uma reflexão que é um alimento diário, né? Devocional é o maná que Deus manda do céu todos os dias. É o alimento que nós precisamos alimentar o nosso espírito para que ele venha a ser fortalecido através da palavra que o nosso Deus nos envia. Amém? Ela se encontra aqui no livro de Mateus, o capítulo 18 e o versículo 15, que vai dizer assim: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só, se não te ouvir, ganhaste a teu irmão. Amém? Aqui fala sobre a disciplina e o perdão. Fala que se algum irmão pecar contra nós, né? A gente deve ir até ele e repreendê-lo, mostrar para ele o erro dele, né? Só entre a pessoa e ela, né? Tipo, entre eu e o outro irmão, né? Se pecar contra mim. Nós devemos repreendê-lo sozinhos, né? Não com várias pessoas. Mas se o irmão não ouvir, não der ouvidos, né? A repreensão, nós chamamos duas testemunhas, né? E conversamos com o irmão e falamos o erro. E se ele mesmo assim continuar insistindo e a não se arrepender, nós devemos levar o caso à igreja, né? Ao pastor, ao ancião, aos irmãos da igreja, porque o irmão não deu ouvidos, não quis se arrepender. E se acaso ele mesmo assim persistir no erro, não se arrepender, continuar com o orgulho, com o ego inflamado, né? Sem querer se arrepender e pedir perdão, a palavra do Senhor fala que tem que deixar para lá, porque essa pessoa é um gentio, um republicano, né? Porque não faz parte do reino de Deus. Porque quem é cristão tem que ter humildade para reconhecer os seus erros, tem que ter o seu coração quebrantado para reconhecer que quando falha e erra, porque senão Deus não perdoa essa pessoa, né? Nós devemos pedir perdão, se arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos falhos. Da mesma forma que a gente quer que Deus nos perdoe, nós devemos perdoar o nosso próximo também e devemos reconhecer quando erramos. Isso é um ato de humildade, isso é um ato de honradez quando a gente peca e reconhece o erro. Da mesma forma que quando Davi pecou, cometeu aquele pecado gravíssimo, ele se arrependeu de uma forma tão linda que Deus o perdoou, né? Que Deus olhou o coração sincero do Davi, perdoou aquele ato que ele cometeu. Deus sempre vai nos olhar com olhar de misericórdia, mas para isso nós temos que reconhecer as nossas falhas e as nossas fraquezas. Tem pessoas que infelizmente colocam uma capa de orgulho tão grande que elas não conseguem enxergar os seus próprios erros. Isso é orgulho, isso é soberba, é achar que nunca erra, é achar que nunca vacilou, que nunca pecou, é sempre se achar o bom, o maioral, é sempre se achar, estar no topo, né? Se achando o melhor. E a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser reconhecedores dos nossos erros, porque nós somos pecadores. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos habitando em um corpo corruptível e a gente sempre vai errar, a gente sempre vai pecar, a gente sempre vai falhar, mas a gente precisa reconhecer que somos pecadores, a gente precisa reconhecer quando a gente falha, quando a gente erra. Deus se agrada de pessoas que têm um coração contrito e quebrantado, por isso que Deus se agradava tanto de Davi, porque Davi, quando errava, ele reconhecia, ele ia diante de Deus,
se prostrava diante do Senhor e pedia perdão pelos seus pecados, dos seus erros. Ele não colocava uma capa de orgulho e se achava o bom e se achava o melhor só porque ele era um rei, né? Só porque ele era um ungido, um escolhido de Deus. Não, ele se arrependia de todo o coração. Por isso que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Ao contrário de Saul. Saul não se arrependia dos seus erros, ele tinha um orgulho em si, né, que não fazia ele reconhecer que ele era errado, que ele era falho, porque ele queria sempre agradar as pessoas, ele não queria agradar a Deus, e a palavra fala que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então nós devemos sempre nos colocar no lugar de humildade, de arrependimento, reconhecendo que pecamos e que falhamos. E essa pessoa aqui contada nessa história aqui de repreensão é uma pessoa que não dá ouvidos à repreensão, pessoas que não gostam de ouvir que estão erradas, que não gostam de ouvir que falharam, que são erradas, que cometeram algum erro. Essas pessoas são orgulhosas e arrogantes. Elas são pessoas que não têm em si ainda a presença de Deus, porque quando a gente busca a presença de Deus, nós sempre vamos reconhecer as nossas falhas, sempre vamos reconhecer os nossos erros, sempre vamos conhecer os nossos defeitos, porque todo mundo erra, os discípulos de Jesus, todos falharam, né? A gente vê aí mais famosa é a história de Pedro, né? Quantos erros, quantos pecados Pedro ali não cometeu, de até usar sua boca, emprestar sua boca para o diabo, e Jesus o repreendeu, né? Então, quando Jesus repreendia, ele reconhecia que era falho, que era pecador. Não é à toa que ele foi um dos maiores apóstolos e discípulos que teve, né? E até hoje é mencionado Pedro como um dos maiores discípulos, porque ele tinha um coração quebrantado, ele estava ali andando com Jesus, sendo moldado e sendo transformado. É assim que é a nossa vida. Quanto mais tempo a gente passa com Cristo, quanto mais tempo a gente busca a presença dele, busca conhecer o que ele quer para nós, nós vamos ser moldados e transformados. E se a gente for pessoas egoístas, orgulhosas, arrogantes, tudo isso vai sendo quebrado pelo poder da palavra de Deus, tudo isso vai sendo moldado pelo Espírito Santo, porque só Ele que tem poder, nós sozinhos não conseguimos, nós não temos esse poder de nos moldar sozinhos, o Espírito Santo tem que vir morar em nosso coração, para que ele venha nos moldar de dentro para fora, nos transformar de dentro para fora. Por isso que nós devemos ter um tempo de comunhão com Deus todos os dias. Por isso que nós devemos ter a nossa vida guiada pela palavra de Deus, porque só assim nós vamos ser moldados e transformados, e Deus vai arrancar o orgulho, Deus vai arrancar todo esse mal do nosso coração e da nossa mente, porque só Ele que tem poder para isso. Então, que a gente reconheça as nossas falhas, os nossos pecados. Se alguém vier nos repreender por algo que a gente cometeu, porque muitas das vezes a gente não enxerga, né? Às vezes a gente comete uma falha, um erro, e a gente não enxerga que errou. Às vezes a gente acha que fez o certo, mas muitas das vezes não. Quando alguém vier nos repreender, que a gente reconheça, peça perdão, né? E se arrependa para não fazer mais, né? Porque tudo tem que vir do arrependimento. E arrependimento é não cometer mais aquele erro que se fez. E se cometer de novo, né? Porque nós somos falhos, pecadores, se arrepender de novo, pedir perdão e pedir força e misericórdia a Deus e ao Espírito Santo, que Ele vai te fortalecer, te moldar e te transformar numa pessoa na qual Cristo quer que seja, né? Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, né? Ele quer que a gente aprenda a reconhecer que somos falhos, errantes e pecadores, e que para a gente ser melhor a cada dia, a gente depende e precisa dele. Depende e precisa do Espírito Santo, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém?